Olá pessoas, o meu nome é Duarte e está a começar mais um episódio deste podcast chamado Surtossauro. Esta semana eu venho-vos dar uma atualização sobre um tema que eu trouxe na semana passada, que era que eu ia pintar a minha parede de vermelho. E eu fiz isso, eu fui à loja de tintas comprar uma tinta vermelha e ele deu-me um catálogo para eu escolher alguns tons de tinta. Eu escolhi um tom de vermelho, que não tinha nada a ver com o tom que agora está na minha parede, porque eu não sei o que é que aconteceu, eu acho que ele deve ter metido o código da cor errada, porque o tom da tinta que veio não tem nada, mas tipo, nada a ver com o tom que estava lá. Tipo, o tom que eu escolhi era uma espécie de um tom assim terroso, argila, terracota, e o tom que está na minha parede é tipo sede de Partido Comunista. Mas pronto, continua a ser uma vibe, eu estou a amar na mesma, e agora que estive a pintar a parede foi uma suadeira, porque pintar no verão tem uma grande vantagem, que é a tinta seca muito rápido, mas tem uma grande desvantagem, que é nós suamos imenso, e eu pintei a parede inteira. Não é uma parede muito grande, mas eu pintei a parede inteira com um pincel muito pequeno, que se vocês estiverem a ver em vídeo é o que está aqui na minha mão, tá? Pronto, e de qualquer das formas, eu ainda pensei em gravar um vídeo de mim a pintar e depois qualquer coisa assim, fazer uma coisa mais aesthetic, tipo La Chinoise, do Godard, né? Mas não aconteceu, mas pronto, agora só está ali a minha parede toda assim bem vermelhona, com uma fotografia do Lenin, uma linoleogravura do Lenin no meio da parede, e está realmente a parecer, e tem Buda também, tem um Buda pintado na minha parede, para quem não sabe. Então, realmente muitas coisas assim, é uma parede muito recheada de objetos muito caricatos. Mas enfim, esta semana eu não venho falar sobre a minha parede, efetivamente, poderia ser, mas não é o caso. Esta semana eu venho falar sobre algumas coisas que eu apontei, porque eu não larguei o analógico ainda, estou aqui no papel e tem-me ajudado assim a manter noutros campos da minha vida também. Realmente estou a comprovar que ao longo desta semana, que eu tenho trocado para hábitos de escrita à mão, de usar mais mesmo a caneta, eu estou a sentir que isso está a fazer uma mudança mesmo na minha concentração. Ou se calhar é só efeito placebo, mas, de qualquer das formas, é bom, não é? É bom a gente cuidar de si como pode. Que neste caso, pelos vistos, para mim, é escrever mais coisas em papéis. Escrever em papéis, sem querer, obviamente, dar créditos a essa terrível indústria do papel, que é uma das grandes culpadas dos incêndios que estão a vitimar milhares de pessoas no nosso país neste momento, e milhares de seres vivos, milhares de animais que estão a falecer queimados pelas chamas, e portanto não posso deixar de falar sobre esse assunto, que realmente Portugal está em chamas e estamos a ter das maiores quantidades de áreas ardidas dos últimos anos, e é muito assustador ver como tudo está a acontecer e como parece que não há uma vontade real de mudar estruturalmente os problemas do nosso país, porque assim, gente, não é agora, enquanto está tudo a arder, que se resolve os problemas, e não é só a pensar, obviamente que nós temos que indemnizar as vítimas, é óbvio que nós temos que tentar recuperar o máximo possível, e temos que tentar impedir que as pessoas fiquem desalojadas, mas o problema não é aí que acaba. O problema não acaba quando as pessoas estiverem longe das chamas deste ano. O problema acaba quando nós repensarmos a necessidade de nós termos um país que tem as suas florestas construídas à base e à volta de uma monocultura de eucaliptos. Mas esse assunto é um assunto que é muito difícil de nós sequer começarmos a falar. Porque parece que o único momento que nós temos e em que as pessoas realmente querem saber deste assunto é quando já está tudo a arder, e neste momento as nossas prioridades são outras, né? Neste momento as nossas prioridades já não é propriamente reorganizar as florestas, neste momento é salvar o que resta delas. E é muito frustrante que isto acontece todos os anos, em que durante o resto do ano não há nenhum interesse em debater este assunto, e depois não é como se quando as chamas estivessem a literalmente consumir o nosso país é que desse para nós resolvermos o problema. E a questão é que os incêndios são um problema climático muito grave, são um problema ambiental muito grave, são um problema também social e económico muito grave. E acho que é também por ser um problema com tantas camadas e com tantos problemas que nós infelizmente temos tanta dificuldade em dar nomes aos bois e explicar as coisas. E portanto,
sem patrocínio à indústria do papel, tentem não. Não estou aqui a tentar fazer publicidade ao papel. Devemos consumir papel de uma forma contida. Eu, neste caso, estou a usar um caderno que me foi oferecido por alguém há bastante tempo. E a gente, realmente, nós preenchermos um caderno demora muito tempo. Ou seja, não liguem isto ao consumismo. Que é um dos assuntos que eu quero falar hoje também. Que é esta questão do consumismo e de que eu sinto e acho que é um pensamento que vocês aí em casa, ou no autocarro, ou no trabalho, ou sei lá onde é que vocês me estão a ouvir, vocês aí que estão a ouvir o que eu estou aqui a dizer, vão identificar-se comigo, que é o grande fenómeno da internet de criar uma necessidade consumista para hobbies. E isto é uma coisa que me faz muita confusão há muito tempo, que é, por exemplo, vamos começar, vou dar um hobby bem simples, o hobby correr, ou o hobby jogging, que era o que eu queria dizer, não correr. Jogging é um hobby, porque é uma coisa que a mim aparece muito no Instagram, são conteúdos ligados a andar a pé, fazer jogging, fazer caminhadas, não sei o quê. E é um conteúdo que me aparece muito no Instagram. Então, o que acontece é que hoje em dia a publicidade também, ela meio que ela se revestiu de um conjunto de ideias e de um conjunto de estratégias que elas demonstram-se eficazes, que são estas estratégias de procurar convencer o consumidor de que existe uma grande razão, seja ela científica, seja ela sei lá o quê, que justifique que o produto deles é um produto mais aceitável, que é um produto especializado e que é um produto mais desejável e que é o produto mais adequado. E com o advento das redes sociais, os influencers começaram a ser contratados por essas marcas para que sejam os influencers que as pessoas já seguem e, portanto, são pessoas que já criam conteúdo sobre um determinado assunto. São esses influencers que vão começar a dar dicas de quais é que são as marcas que as pessoas devem consumir. Vou dar outro exemplo. Informática, por exemplo. Gosto muito de tecnologia, ou não gosto muito de tecnologia, mas gosto de aprender mais sobre tecnologia e sigo um canal no YouTube que fala sobre tecnologia. Se esse canal de tecnologia diz que o melhor computador neste momento é o Framework, então eu vou querer ir comprar o computador da Framework. Eu disse da Framework porque eu realmente acho que é um bom exemplo de um computador e estou aqui só a dizer para vocês que é para, para não dizer uma marca mundialmente conhecida. Mas, de qualquer das formas, eu, como posso não ter mais informação suficiente para embasar um consumo consciente da minha compra ou whatever, eu vou acreditar que aquela pessoa que eu sigo e aquela pessoa que eu gosto e aquela pessoa que eu acredito e confio no conteúdo, aquela pessoa dá-me uma recomendação, então eu vou querer comprar o que aquela pessoa está a vender, porque esse é um dos grandes pontos da indústria das redes sociais. E então, quando nós vamos falar sobre outro tipo de hobbies, outro hobby que eu vou dar um exemplo que é muito simples, que é um hobby que é relativamente próximo de mim, fotografia. Sempre que eu estudei fotografia na escola e na faculdade, e sempre que há a questão da fotografia, eu sinto que parece que se nós entrarmos em qualquer canal do YouTube sobre fotografia, ou em qualquer página do Instagram sobre fotografia, há muito aquela ideia de que o que importa para tu seres um bom fotógrafo, ou para tu seres um bom videógrafo, ou fotógrafo, ou videógrafo, ou fotógrafo, ou videógrafo, é o bom equipamento que tu tens. É tu teres um equipamento que é todo XPTO e que é único e que vai fazer magia. Quando, não é verdade, simplesmente. Ou seja, vocês não precisam de comprar uma série de objetivas ou uma série de máquinas fotográficas caras ou ter uma máquina fotográfica cara para vocês começarem a fotografar. Para vocês começarem a treinar a vossa capacidade de capturar imagens que cumpram um determinado objetivo. E isso é tão válido para tudo, literalmente. Seja para desporto que as pessoas querem começar a fazer, seja para outro tipo de coisa. As pessoas acham mesmo que, hoje em dia, nós estamos a criar uma sociedade que acha que nós, para termos qualquer hobby, nós precisamos de ter sempre os equipamentos ou um conjunto de consumo de muito grande valor e de muito grande compra, e de uma compra que nós temos que fazer e não sei o quê. Um exemplo que eu vivi recentemente foi mesmo quando eu comecei a fazer este podcast. Já tinha uma câmera, porque lá está, eu estudei fotografia e eu uso bastante a minha câmera para diversas questões ligadas à fotografia, mas quando eu estava a comprar um microfone, eu entrava em qualquer site ou em qualquer
canal do YouTube de recomendação de microfones para iniciar um podcast e as recomendações eram todas de 300€ para cima, de 200€ para cima. Eu acabei por comprar um microfone, que é este que eu utilizo, que eu sei que ele não é perfeito, eu sei que ele não é de nível profissional, mas eu também não estou a fazer este podcast de uma forma profissional. Ou seja, à medida que, se eu um dia se justificar arranjar um microfone de outro tipo de valor, eu irei arranjar um microfone de outro valor e de outra qualidade e que permita fazer outras coisas que este não permita e que tenha um áudio mais... uma captura de áudio melhor que esta, com mais nitidez e etc. Mas este microfone que eu adquiri em segunda mão era um microfone que eu podia comprar sem me fazer grande diferença no meu budget mensal, ou seja, era um microfone que eu podia adquirir e era um microfone que eu me sinto bem com e que, olhem, ele sinceramente está a servir bastante bem o seu propósito e não tive que fazer um grande investimento nele. Porque eu sinto que depois esta questão dos investimentos que nós temos que ir fazendo é que as pessoas dizem assim, não, mas tu para fazeres caminhadas à tarde no parque tu precisas ter umas sapatilhas muito ortopédicas, porque se não tiveres umas muito boas sapatilhas tu não vais conseguir fazer isso, tu não vais conseguir, ou então vais ter lesões ou não sei o quê, e na maior parte das vezes a maior parte das pessoas que está à procura de conteúdos de caminhadas, por exemplo, de jogging ou de corrida, elas não vão actually correr 8 horas por dia. Elas vão correr uma vez por semana, ou se calhar nem isso. E elas se calhar não precisam necessariamente de ter equipamento, o mesmo tipo de equipamento que atletas olímpicos utilizam. E esse é um grande ponto de tudo o que nós vivemos hoje em dia, que é tudo na nossa sociedade, as pessoas acham que elas têm que investir e que elas têm que ser o máximo daquilo que é possível. Outro bom exemplo é ginásio. Eu vejo pessoas que vão ao ginásio 1 ou 2 vezes por semana, mas que estão a tentar praticar uma alimentação ou um consumo proteico que é o mesmo consumo que um atleta de alta competição tem que fazer. E não é a mesma realidade. Um atleta de alta competição não tem que consumir o mesmo que nós temos, não é? O atleta de alta competição, o trabalho dele é ter uma performance boa, é ter ser capaz, o corpo dele tem que ser capaz de garantir uma boa performance desportiva. Não é a mesma coisa de que uma pessoa que vai ao ginásio 2 ou 3 vezes por semana, essa pessoa que vai ao ginásio 2 ou 3 vezes por semana não tem que ter um consumo alimentar, não tem que ter um padrão alimentar de um atleta. E nós criamos esta ideia de que toda a gente hoje em dia na nossa sociedade deve almejar ser o máximo possível. Só que a questão é que isso nem sequer faz sentido, porque eu não sou atleta de nada. Ou seja, eu não sou atleta, eu pratico desporto regularmente, mas eu não sou atleta. Então não faz sentido para mim eu despender uma quantidade de dinheiro... Despender é uma palavra certa. Sim, eu pesquisei aqui rapidamente no DuckDuckGo e realmente despender é uma palavra correta. Enfim, não preciso despender uma quantidade absurda de dinheiro para fazer algo... casualmente, para fazer algo que eu faço de longe a longe. E o problema é que eu também sou vítima deste tipo de marketing. Sei lá, ainda do outro dia eu era um anúncio do Instagram sobre umas sapatilhas de caminhada e, gente, eu não caminho assim tanto. Eu ando de vez em quando, eu nunca corro, regra geral, eu só faço caminhadas assim mais ou menos longas e eu tenho umas sapatilhas, que eu já tenho essas sapatilhas desde o secundário. Eram as minhas sapatilhas de educação física do secundário. E como eu só as usava para fazer educação física, e agora mais recentemente, quando preciso de ir dar uma caminhada ou quando vou passear a minha cadela ou etc., eu uso as sapatilhas uma quantidade pequena de horas por semana. Eu uso no máximo tipo 1 hora por dia das sapatilhas. Eu vou dar uma volta com a minha cadela durante 1 hora, ou vou fazer uma caminhada durante 2 horas. São coisas mínimas, são momentos pequeninos do meu dia. Não é o mesmo gasto, sei lá, com as minhas sapatilhas, ou os meus sapatos, ou as minhas botas que eu uso tipo realmente tipo, durante o dia e saio de casa e não sei o quê e vou andar tipo de um lado para o outro, não sei o quê. Não é esse tipo de desgaste que aquilo tem. Então porquê é que eu haveria de gastar mais dinheiro numas sapatilhas novas, por exemplo, só porque são supostamente mais ortopédicas e porque são melhores, se eu vou na mesma continuar a gastar, vou inutilizar aquilo que eu já tenho, vou gastar dinheiro que eu podia estar a gastar ou a poupar ou whatever, vou estar a gastar esse dinheiro numa coisa que eu não necessito necessariamente para praticar com máxima performance algo que na realidade eu não preciso de ter máxima performance em. E isso é uma coisa que é muito estranha sobre a nossa sociedade hoje em dia, que parece que toda a gente está obcecada com a ideia da máxima performance e a máxima performance, ela vem presa a muitos outros assuntos sobre performance. E o que é que eu estou a querer dizer? Em conjunto com esta questão da performatividade que nós vivemos, eu deparei-me com um meme que surgiu agora na internet, que é
a performatividade masculina, ou a masculinidade performativa, ou em inglês, the performative male, que basicamente é uma espécie de um padrão que as pessoas estão a identificar sobre o que é um homem performativo, um macho performativo, alguma coisa desse género. E eu tenho a dizer que esse meme ele é muito semelhante àquele meme que foi criado em língua portuguesa, no Brasil e em Portugal, principalmente, do esquerdomacho. Que é o que é o esquerdomacho? O esquerdomacho é esse indivíduo que ele é muito a favor das causas da esquerda e que ele pinta as unhas e usa camisas floridas e é muito desconstruído, mas que depois, na realidade, uma boa parte da sua identidade é construída dentro desses padrões. No entanto, ele, enquanto pessoa que se relaciona com mulheres, costuma ser uma pessoa que ainda assim é bastante errada e que tem uma conduta muitas vezes abusiva e que é uma pessoa que realmente não respeita bem as mulheres. Outras formas de descrever este esquerdomacho seria tipo um homem que se faz passar por muito feminista e muito de esquerda e muito mente aberta, mas na realidade depois é um homem exatamente tão machista quanto os outros homens que ele critica. Pronto, há várias variantes do que é que seria um esquerdomacho, mas um esquerdomacho seria este homem cis, heterossexual, que se veste e se comporta de uma forma muito comum, ou muito comumente associada a indivíduos de esquerda, mas que depois é tudo uma espécie de uma performance. É uma grande performance que está ali a acontecer e não há uma grande razão para isso, sem ser muitas vezes aproximar-se de mulheres e convencer essas mulheres a envolverem-se com eles porque eles são muito interessantes e não sei o quê. A questão é, eu tenho vários pontos sobre isso. Primeiro, eu acho que essa definição de esquerdomacho, ela também é um bocado falha. E esta descrição de performative man, que eu li, por exemplo, na revista Them, ontem, que estava a explicar o que é um performative man, eu sinceramente acho que essa ideia de que um homem se altera a sua identidade para encaixar num certo padrão e para necessariamente, através desse padrão, atrair mulheres, eu acho que isso é um bocado ao lado. Eu sinto que maioritariamente está mais ligado a homens que, regra geral, são homens que realmente são homens muito tóxicos, que realmente são homens muito egocêntricos e abusivos, e é exatamente esse o ponto. Eles são homens muito egocêntricos que estão presos dentro do seu próprio ego e eles têm uma grande questão ali de ego e construíram a sua identidade à volta desse seu grande ego e etc. E daí se explicar, por exemplo, o fenómeno do mansplaining, que é muito comum quando homens explicam a mulheres, por exemplo, ou a outras pessoas, por exemplo, a pessoas queer, homens heterossexuais explicam a pessoas queer, mas regra geral é quando homens cis explicam a mulheres coisas que claramente elas já sabem, mas que eles só simplesmente assumem que elas não sabem porque elas são mulheres. E isso é muito comum na sociedade em que nós vivemos, e isso é muito comum desses tais esquerdomachos / performative man. E eu acho que o lugar de onde isso vem também é um bocado esse lugar de uma pessoa um pouco egocêntrica, uma pessoa que que construiu a sua identidade à volta de explicar aos outros do que é que está certo. E eu pessoalmente na minha vida encontro muitas vezes com muita frequência pessoas que são muito assim e até pessoas queer que são assim, e não é, nem sei se sinto que é uma questão tão ligada a atração por mulheres, ou encontrar uma mulher. Não, eu acho que muitas vezes é mesmo, lá está, uma performance que foi criada à volta dos seus próprios egos e à volta de uma necessidade de se mostrarem e de se sentirem ouvidos e de se sentirem engracejados. Não sei muito bem também o que é que realmente motiva estas pessoas, mas um bom exemplo para mim, não é? São pessoas que escrevem grandes opiniões nas redes sociais. Eu sinto que, enquanto estava a formar a minha identidade enquanto era adolescente, eu também tinha esse problema, eu também fazia isso, eu também achava que o Twitter era um bom lugar para eu exprimir a minha opinião. Quando o tempo foi passando e quando eu fui crescendo e eu fui amadurecendo também as minhas ideias e percebendo um pouco mais sobre o mundo lá fora, eu percebi que não é que a minha opinião, não vai fazer um grande impacto no mundo, e isso é uma visão um bocado egocêntrica das coisas, ou seja, não é tipo, vou escrever um texto muito político, não sei o quê, e também eu comecei a aprender sobre a noção do que é nuance, e do que é o facto de que a nossa verdade e aquilo que nós achamos sobre as coisas é aquilo que nós achamos sobre as coisas. Nem tudo tem um valor social e político inquestionável e marcante e cirúrgico sobre a sociedade. Não é isso que acontece a maior parte das vezes, que nós queremos exprimir uma opinião. E obviamente que toda a gente é livre de exprimir as suas opiniões, mas às vezes eu fico assim,
Às vezes eu leio no Twitter ou noutras redes sociais. Eu no Twitter não leio porque eu não uso Twitter mais, mas lia. Mas noutras redes sociais leio, principalmente no Instagram, nos stories, às vezes textos que são escritos por pessoas que os textos têm uma linguagem tão erudita e utilizam um vocabulário tão inacessível para a maior parte das pessoas, e inacessível para mim também, by the way, que sou uma pessoa que tem acesso a muita informação e que considero uma pessoa bastante literada, e ainda assim às vezes eu sinto que a linguagem que é empregue neste tipo de textos, ela é muitas vezes propositalmente erudita de uma forma que é, lá está, performativa. E isso é incómodo para muitas pessoas, e eu compreendo que essa performance ela venha de muitos lugares. E é estranho pensar sobre esses lugares. Só que o meu grande questionamento sobre o homem performativo, ou sobre a masculinidade performativa, não é toda a masculinidade performativa. Aliás, não é o género uma experiência performativa. Quando nós estamos a falar sobre expressão de género, ou quando nós estamos a falar sobre o nosso género, o género enquanto estrutura social, nós não estaremos a falar sempre, ou quase sempre, de uma performance. Mesmo as nossas identidades de género, ou seja, a mesma forma como nós pessoalmente nos relacionamos com o género, ela também está muito intrinsecamente ligada a uma espécie de performance e a uma espécie de uma integração social dentro dessa lente do género. E isso é toda uma questão que parece que muitas vezes nós não nos queremos deparar com e nós não queremos aceitar. Mas a verdade é que I guess que todos os homens são performative male. Toda a masculinidade é performativa e por isso todos os homens acabam por performar a sua masculinidade da mesma forma que todas as mulheres. Estou a dizer todas as mulheres e todos os homens, mas na realidade estou a dizer uma boa parte ou a maior parte dos homens e das mulheres acaba por formar essa masculinidade. E então, o que é estranho, e isso que eu estava a ler nesse artigo da revista Them ontem, é que a internet já criou tantos padrões sobre o que é o Performative Male Syndrome, não é? Ou seja, sobre o que é este movimento de homens performativos, que meio que já tudo, quase tudo, pode ser um homem performativo. Já foram criadas tantas subcategorias dentro disso, e isto é um bocado como ao esquerdomacho também, passámos esse momento em que o esquerdomacho gera tanta coisa, em que a certa altura qualquer homem de esquerda meio que era um esquerdomacho. E óbvio, isto é um meme, não é um contexto social, não é uma ideia sociológica para ser levada avante e para ser levada em conta. Mas principalmente, não será que quando nós estamos a falar sobre os performative male, nós não estamos a querer falar sobre a forma como o género está a ser interseccionado pelas dinâmicas que as redes sociais criam? Não será que nós também estamos a querer um pouco falar sobre a forma como as pessoas não só são vistas, mas como é que elas querem ser vistas? E isso leva a todo um conjunto de questionamentos também muito interessante, que é já vi também, já me mandaram um reel, por exemplo, no Instagram, que era de um homem que vai à praia, ele estende a toalha e fica a ler um livro, e isso é o máximo de performatividade que um homem pode exercer, ou melhor, que um performative male pode fazer, que é ler um livro, ser performativo e não sei o quê. E eu sou uma pessoa, por exemplo, que leio bastante em lugares públicos, e já me disseram que, isso é uma atitude muito performativa de ti leres em lugares públicos. E isso é uma coisa um pouco estranha, porque estar no telemóvel, por essa razão, também seria uma coisa performativa. Eu acho que, e já falei sobre isto, eu não consigo ler qualquer livro em lugares públicos, já disse isso, não é? Eu consigo ler certos livros, tipo, sei lá, dá para ler mangá ou banda desenhada em lugares públicos, dá para ler romances em lugares públicos. Eu, regra geral, leio livros diferentes em lugares públicos do que livros que eu leio em casa. Eu em casa leio livros que eu sinto que precisam de mais concentração e que precisam de eu estar mais dentro daquilo que estou a ler, e os livros que eu levo comigo na mochila para ler nos transportes públicos ou para ler em salas de espera, etc., são livros, regra geral, de temas mais simples, ou romances, ou narrativas, não são coisas que eu vou estar ali a analisar e não sei o quê. Então realmente eu compreendo que também há uma nuance, de novo, nesta questão. Sim, porque é tal questão de escrever grandes textos sobre opiniões. Este podcast também é a minha opinião e, portanto, eu aqui irei tentar interseccioná-lo com a tal nuance que eu sentia que faltava às minhas opiniões enquanto eu crescia, e que eu sinto que falta muitas vezes a essas pessoas que fazem parte e que são catalogadas dentro desse fenómeno da masculinidade performativa. Mas voltando, eu não acho necessariamente que uma pessoa ler em público, ou por ler em público, ela passou a ser performativa, ou que ela passou a estar a performar algo. No entanto, a verdade é que é um pouco uma performance na mesma, porque se nós formos por essa ótica de entender as nossas realidades,
tudo é uma performance. E não há nada de errado sobre o facto de todo o nosso comportamento na sociedade ser uma performance, ou de tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida é uma narrativa que está a ser traçada. Mas a questão é que a problematização não devia ser de que as pessoas são performativas, e nós também, ou se calhar devia, não sei, mas a questão é, não será que nós de novo estamos só a ver a obsolescência do género binário e a obsolescência do género em si, enquanto estrutura social, e de novo parece que nós revestimos o género de uma certa roupagem, que é uma roupagem que de novo desvia o interesse do ponto principal, que é, se calhar, o problema aqui é que nós estamos a criar uma sociedade patriarcal e que permite que certos tipos de poderes e que certos tipos de ideias sejam estabelecidas e que esse tipo de ideias permita que certas pessoas abusem de outras sem que isso necessariamente esteja ligado ao tipo de livros que essas pessoas leem, sei lá. Mas aí também, não sei se também eu estou a questionar-me das coisas corretas. Porque sei lá, hoje eu estava a ver um reel que me apareceu na minha timeline que muitas pessoas que eu sigo e que eu conheço deram gosto. E é um reel que eu fiquei assim um pouco frágil depois de ter visto aquele reel. Que era um reel que dizia: vou começar a fingir que entendo arte contemporânea. Era tipo uma pessoa num museu de arte contemporânea para poder saltar para cima de um homem bissexual de 2 metros de altura que performa, que gosta muito de ler. Já não sei qual era o ponto de que é que estava a ser levado aqui em consideração, mas era de tipo, basicamente, esta fetichização de esse tal conjunto de características que compõem aquilo que nós também criticamos como sendo parte desse fenómeno do performative male. E aí tudo isso levou-me a tantos questionamentos sobre o que é a performance de género, então, ou como é que nós conseguimos identificar tantas nuances de performance de género e ainda assim não conseguimos perceber que se calhar o problema é mais fundo. E enfim, gente, penso que por esta semana é isso. Eu não sei se este episódio ficou um pouco confuso, porque eu tentei juntar 2 temas que se calhar não são assim tão habitualmente relacionáveis, mas eu achei que podia gerar uma discussão interessante que eu gostaria que vocês continuassem nos comentários ou noutros lugares dessa internet fora, ou nos vossos grupos de amigos também, porque acho também é importante nós levarmos tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós vemos para os nossos contextos sociais. E pronto, o meu nome é Duarte, sigam-me nas redes sociais se preferirem, @surtossauro deste podcast e @duartecore eu. E um grande abraço, assim, fraterno em vocês. E até à próxima semana. Tchau!